Alô, meus irmãos e minhas irmãs. Paz seja com todos nós, né? E os nossos familiares também, né? E graças a Deus, né? Estamos aqui de novo, perseverando aí na doutrina dos apóstolos, né? Procurando nos livrar aí das religiões, das teorias, das filosofias, das teologias, né? Que são contrárias à palavra de Deus Altíssimo, né? Não é isso? Pois é, isso é o nosso caminho é esse aí. Nós temos que nos livrar, né, de tudo aquilo que é contrário à palavra, né? Temos que perseguir e perseverar na palavra, não é isso? E acabar com as nossas opiniões pessoais sobre as coisas, né? Porque a opinião pessoal, ela não altera nada, ela não muda nada, certo? Eu posso ter uma opinião qualquer sobre um determinado assunto das Escrituras, mas isso não adianta nada, não vai mudar nada. Por isso é que, né, a conversão consiste em quê? Em que eu tire a minha opinião pessoal sobre os vários temas, né, vários temas da realidade e coloque no lugar aquilo que a palavra está dizendo que é. Porque ela é a verdade, né? A verdade absoluta, né? Então tem um provérbio humano aí, né, dos homens, que diz que tudo é relativo, né? Sim, é verdade, tudo é relativo, menos o absoluto, que é a palavra, né? Que é a palavra do Deus vivo, ela sendo a verdade, ela não muda com os tempos. Ela não é histórica, né, como dizem os historiadores. Ou seja, quando eles dizem que ela é histórica, é porque ela muda com o tempo e com o espaço. Então tem uma verdade na China, tem uma verdade no Brasil, uma verdade nos Estados Unidos, não. A verdade ela é única. Então é isso, né, irmãos? Tirar o que a gente tem de esterco na nossa mente, isto é a conversão. E colocar no lugar a palavra, que é a verdade. Então, as nossas opiniões particulares, claro que a gente não está proibido de falar sobre as nossas opiniões particulares, mas elas simplesmente não mudam nada, né, na realidade. Bom, então nós estamos aqui, né, no livro de Esdras, verificando aqui, né, como foi mais ou menos a volta, né, dos hebreus lá do cativeiro da Babilônia, né? Nós estávamos ontem no capítulo 6, paramos no capítulo 6, no versículo 18, né? Então nós vamos ler aqui o capítulo 18. Ó, o capítulo 6, versículo 18 do livro de Esdras, que está escrito aqui o seguinte: puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. Então já construíram o templo, né? Já fizeram os muros, né? E aí eles implantaram a lei de Moisés conforme que estava escrito, né? Os sacerdotes, né? Puseram os sacerdotes, as turmas, né? E os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus. Aí no verso 19, e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos os sacerdotes e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram da imundície das gentes da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel.
e celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então nós estamos vendo aí, né, rapidamente, estamos vendo aí a volta, né, deles e a implementação da lei de Moisés. No capítulo 7 de Esdras, está acontecendo o quê? Ou aconteceu o quê? Que o Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus, né? Então, passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias e tal, né? Toda aí a genealogia dele. Aí no verso 6 diz o quê? Este Esdras subiu de Babilônia, era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Né? Então Artaxerxes mandou o Esdras para lá, mandou uma carta, né? Certo? O Artaxerxes, rei, no versículo aqui, no versículo 12, né? Está escrito o quê? Capítulo 7, versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá, né? Então, meus irmãos, o livro de Esdras de Neemias tem algumas repetições, né? Nós não vamos passar por tudo isso aqui. Depois os irmãos vejam aí, mas a verdade é essa, que eles voltaram, foi cumprida, né? Foram cumpridas as profecias de volta. Aqui no capítulo 8 de Esdras, nós temos aqui a lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Nós já vimos lá atrás, né, a lista dos que vieram com Zorobabel, né? Tem uma lista dos que voltaram com Neemias, né? Aqui no capítulo 9, Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias, faz oração e confissão a Deus. No capítulo 10, os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias, né? E aí nós vemos aí rapidamente o livro de Esdras, que narra exatamente essa volta aí, né? Sob o comando de Zorobabel e de Esdras, e agora nós temos aqui o livro de Neemias. Ó. Capítulo 1 de Neemias diz o quê? Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Então Neemias faz uma oração. No capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no meio de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, Neemias faz essa oração, e no capítulo 2 nós vemos aqui que o Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém
e edificar os muros, né? Então está aí, né? No capítulo 3 de Neemias, ele vai falar dos que trabalharam na edificação dos muros, certo? No capítulo 4, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros, como fizeram, né, na edificação do templo, fizeram também a edificação dos muros, né? No capítulo 5, os pobres murmuram contra os ricos e Neemias repreende os últimos, né? Então, até isso havia lá no meio deles, né? Isso aqui é o quê? Desobediência, né, à lei, né? Então, irmãos, aí no capítulo 6, os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Então foi uma luta grande à volta, né? Eles tiveram que enfrentar, né? De novo, todas aquelas nações que de novo tomaram conta das suas terras. Vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós durante esse dia até amanhã, se Deus quiser. Amém e amém.